Paulo Azeredo, muito boa tarde. Como é que tá o Galo nesse momento de entre safra, Paulo? Boa tarde. Fala, João, abraço pra você, boa tarde. Edu Panz, quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia, no Bastidores. Pois é, João, é aquele período que temos muitas movimentações, especulações, e o Atlético não fica fora disso, né? A gente tá conversando aqui a semana toda, ontem batemos aquele papo aqui no Bastidores também à noite, trazendo algumas informações do Atlético. E em relação à pergunta que vale $1 milhão, né, que todo mundo quer saber, ô Paulinho, quem vai ser o novo técnico do Atlético? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Por enquanto, em relação a ela, viu, João? Nenhuma novidade. O Atlético segue na sua busca pelo treinador, tem como prioridade ainda o português Luiz Castro. Agora, tem uma informação que eu obtive hoje pela manhã, o Galo não apresentou ainda o seu projeto ao português, mas isso deve acontecer nesta próxima semana. O Atlético com sua comitiva, né? Tendo o Rafael Menin, também o Weber, que é do Siga, e o diretor de futebol, o Vitor, apresentando a proposta, o projeto, assim como foi lá atrás com o Gabriel Milito. Mas por enquanto, nenhuma novidade, repito, em relação a este assunto. Agora tem uma outra questão, viu, João? Você falava do período de entre safra, e aí fica muita gente preocupada, a gente até conversou um pouquinho sobre isso ontem à noite aí. Quem está mais agressivo mesmo no mercado, nesse momento, é só o Cruzeiro. Os demais clubes continuam mais mornos, para frio, e tem gente que para a gente e fala o seguinte: ô Paulinho, mas não vai ter uma reformulação no Galo? O Atlético não precisa de uma reformulação, de oxigenar um pouco o elenco, trazer novos nomes, mudar bastante esse elenco? É isso que a gente está ouvindo sempre, né? Os nossos comentaristas aqui sempre falando, você também chegou a comentar isso, né, João? Logo após a final da Copa Libertadores, e o pessoal fica preocupado: o Galo não vai trazer ninguém não, já estamos aí no dia 15 e tal, mas tem uma semana só que terminou o campeonato e o Atlético, é claro, não está parado. O Siga trabalha o ano inteiro, ele mapeia os jogadores para que neste período agora o Atlético possa ser o mais assertivo possível e também possa ser cirúrgico nas suas contratações. E aí, João, eu queria trazer hoje pra gente bater um papo aqui, eu, você, o Edu Panzi, no Bastidores, é em relação a essa montagem do elenco do Galo, a essa reformulação. A gente trazendo aqui rapidamente à mente alguns nomes. No gol, o Everson ainda tem contrato com o Atlético até o final do ano. Então, até o final de 25, o Everson é goleiro do Atlético. A gente sabe que tem a proposta do Bahia, já trouxemos aqui a informação, mas ele tem contrato com o Galo. E o Galo, viu, João? Tive uma informação ontem, não quer ficar sem o Everson. Ele acha que o Everson é uma peça primordial dentro da espinha dorsal do time para 2025. E vai fazer, dentro do possível, é claro, o que for necessário para mantê-lo aqui no Atlético em 2025 e até na renovação na sequência das outras temporadas. Então temos o Everson, lateral direita, saiu o Mariano, ficou o Saravia. Na zaga tem aí Lianco, Alonso, o Bruno Fux, que o Atlético tem a obrigação de compra devido ao mecanismo, né, o gatilho do contrato. E aí tem que saber se o Batalha vai ser zagueiro ou volante no ano que vem, né, João? Aí a gente tem que saber disso. Na lateral esquerda, o Arana, porque o Rubens já disse, ao término da partida contra o Atlético Paranaense, que, se possível, gostaria de jogar no meio campo em 2025. Aí a gente passa para o meio. Tem Fausto Vera, já garantido, tem Otávio, tem Alan Franco, que teve aí um interesse do futebol mexicano, mas não avançou. E aí, possivelmente, Batalha e Paulo Vitor, né? Que é o garoto da base que entrou em algumas partidas. Como meia, temos aí Bernard, temos Scarpa, temos Igor Gomes. E na frente, hoje, para 2025, para o início de ano, Palácios, Alisson, Hulk, Daverson e o Paulinho a partir de abril. A partir de abril, possivelmente, o Paulinho. A pergunta que eu quero deixar para você agora, Edu Panz, para que vocês possam conversar, João, a gente possa bater esse papo, é o seguinte: dentro disso que a gente trouxe aqui, essa espinha dorsal básica do elenco do Atlético, quantas contratações, contando aí com as saídas, serão necessárias para o Atlético, na opinião do Edu, na sua opinião, para o próximo ano, e quais as posições são prioritárias nesse momento, hein, João? Eu queria começar pela questão do gol. Já foi dito, explorado aqui pela Itatiaia, outros colegas já deram a informação de que o Everson, se ele não renovar com o Atlético, ele fica sem contrato no final do ano que vem. Na metade do ano já poderia assinar um pré-contrato com uma outra equipe. O Atlético pode pegar um dinheiro agora para
ser remunerado aí por liberar antecipadamente o jogador, pode renovar com esse jogador por mais tempo, ou pode nenhum nem outro, né, cumprir aí o contrato e aí o Everson vai embora no final do ano que vem. Pensando pelo lado do dinheiro que foi colocado na mesa do Atlético, você acha que valeria a pena para o Atlético abrir mão desse recurso, sabendo que no final do ano o jogador pode ir embora de graça? É claro que eu não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros, né, João? Mas a minha opinião em relação ao Everson é muito parecida com a minha opinião em relação ao Batalha. Quanto custa perder um jogador desse nível e quanto custa adquirir um jogador do mesmo nível para a próxima temporada, né? Eu acho o Everson muito bom goleiro, muito acima da média, tecnicamente um dos melhores da história do Atlético, um dos mais vencedores da história do Atlético. Terminou a temporada de 2024 jogando em altíssimo nível, o goleiro do Galo. O goleiro é uma posição que dá para jogar com mais idade. Quanto mais idade o cara que se cuida, melhor ele fica, mais experiente. A gente tem visto alguns bons exemplos. Outro indício do tamanho e da excelência do Everson é que quem está pedindo é o Rogério Ceni, é o Grupo City, que investe e sabe que montar um grande time começa com um bom goleiro. E o Rogério, né, entende bastante da posição. Talvez seja um dos que mais entendam no futebol brasileiro. O Everson está entre os melhores goleiros do Brasil e para mim é o melhor goleiro do Brasil no jogo com os pés. Não tem um que se aproxime do Everson nesse fundamento. Então eu acho que vale a pena o Atlético sentar, conversar com o profissional, propor uma renovação de contrato, um aumento salarial e colocar na ponta do lápis. Quanto que vai custar essa proposta de renovação e de aumento e quanto custaria um valor que o Bahia pagaria pelo Everson, que não vai valer o tamanho do Everson hoje, e quanto valeria o Atlético ir ao mercado contratar um profissional do mesmo tamanho, da mesma categoria ou melhor que o Everson. Então, para mim, a melhor saída é sentar, conversar e tentar a renovação de contrato com o Everson para que ele permaneça. Duas coisas sobre isso. Primeira coisa, normalmente quando o jogador chega nessa fase, faltando ali um ano para ir embora e o cara não quer renovar, o cara não quer ficar e chega uma proposta, eu normalmente sou a favor de que o clube libere o jogador e que faça um bom acordo financeiro. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque você corre risco de ficar com o jogador insatisfeito. Porque antes de ir no clube, o outro time já foi no jogador. E pode ter certeza que nesse momento tem uma montanha de dinheiro pro Everson. Não tenha dúvida. O que é justo pela qualidade, pelo talento dele. Aí o cara não vai, ele fica pensando no que ele perdeu lá fora. Segundo, porque o seu custo pelo jogador aumenta muito. Não é só o que você está pagando pelo cara. Agrega-se o valor daquilo que você deixou de receber. Um exemplo, apenas números hipotéticos, não sei quanto ele ganha e não é problema meu. Se ele ganha 1 milhão e o Atlético perde aí 24 milhões, por exemplo, de uma multa rescisória por ele já não custa mais 1 milhão, ele já custa 3, porque ele custa aquele 1 milhão que você tem que pagar de salário, mais os 2 que você perdeu pro rata por mês. Mas no caso do Everson específico, por ser o goleiro e pela dificuldade de se contratar um grande goleiro no mercado, eu sou a favor de que o Atlético faça esse sacrifício e mesmo que ele não queira renovar, que fique com ele. Por quê? Porque o que esse cara pode agregar de pontos para o Atlético até o final da temporada pode significar em premiação e em possibilidades para o Atlético para 2026 muito mais do que esse dinheiro da multa. Exemplo, quanto vale o Atlético de volta na Libertadores? E aí eu não estou falando nem daquela questão mais romântica que vale, não, estou falando de dinheiro mesmo, na bucha. Quanto vale para o Atlético ganhar uma Copa do Brasil? Ir passando de fases. E o Everson é um cara que pode fazer a diferença nisso. Quanto vale para o Atlético ganhar a Sul-Americana? Então, ele pode se pagar. Ele pode render muito ao Atlético. E ter um goleiro que não é da qualidade dele pode custar muito caro ao Atlético. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2. Eu ouvi até um comentário de um profissional que eu respeito, que eu gosto, mas não estou muito crítico, dizendo, poxa, mais um erro da diretoria do Atlético, o Atlético não renovou com o Everson e com esse e aquele jogador. Se esquece que muitas vezes
a renovação não depende só do clube querer. Depende do atleta querer. Eu posso querer contar com o Edu Panzi pro ano que vem na equipe da Itatiaia. O Edu pode chegar e dizer o seguinte: olha, eu não quero. Recebi uma proposta da Globo, recebi uma proposta da 98, vou voltar para lá, recebi uma proposta do Estado de Minas, vou montar um canal de YouTube para mim. São os dois lados, né? E às vezes você faz uma proposta para um profissional e o cara fala: eu não quero, eu quero outro caminho. E isso é da vida, a gente tem que respeitar o direito de todo profissional, o direito de toda pessoa. Muitas vezes o clube se esforça, faz uma proposta, chega, bota dinheiro na mesa e o cara fala o seguinte: cara, mas eu não quero mais. Eu não sei se isso não aconteceu. E desculpa, eu não sei quem falou, João, mas eu discordo, porque o Everson não viveu um 2024 100% brilhante, né? O primeiro semestre do Everson não foi brilhante. O Everson sai de um jogo chorando, sentindo uma pressão muito grande, muitas críticas de algumas falhas que ele cometeu. Se o Atlético senta para renovar com ele nesse momento, não ia chover crítica? Ah, vai renovar com o Everson, que não tá bem, que tá mal, tá chorando depois de entrevista, psicologicamente tá arrebentado. A tomada de decisão não é simples não, cara. Eu entendo o que você tá dizendo, tendo a concordar, mas dou até esse ônus da dúvida. De que não, tem que confiar no seu jogador, tem que confiar no seu atleta. Eu até esse ônus da dúvida dou. Uhum. O que eu não posso afirmar, e acho que ninguém pode afirmar, ele quis renovar. Então, é isso que eu tô dizendo. O jogador quis. A tomada de decisão não é simples. Ele estava recebendo muitas críticas, às vezes ele mesmo falou: não, eu não tô me sentindo bem aqui, eu não quero sentar para conversar agora. Vamos botar que seja uma obrigação do Atlético renovar com ele. O Atlético tinha que renovar de todo jeito. Não podia deixar de renovar. Mas será que o cara falou assim: não, eu também quero? Você não faz contrato em que um não quer. O cara pode ter virado e falado o seguinte: não quero. Eu vou esperar lá na frente. Eu vou esperar para ver se chega uma outra proposta melhor para mim. Eu vou esperar para renovar num momento em que eu possa pedir de luvas aquilo que alguém pagaria pela minha rescisão contratual. O Gabigol com o Flamengo não chegaram a um acordo. O Gabigol está indo embora e o Flamengo ficou seu jogador. E eu tenho certeza absoluta que o Gabigol usou isso muito bem para negociar sua vida aqui em Belo Horizonte, para negociar uma possível vinda para o Cruzeiro. Se eu sou atleta de alto rendimento, ou se eu sou um agente, um empresário de algum jogador, eu ia fazer o possível para tentar uma renovação nesse prazo, faltando um ano, porque o poder de barganha do atleta é muito maior. Hoje em dia é muito fácil você bater no dirigente, mas a gente não está na cadeira do cara para saber as dificuldades que ele está enfrentando. E talvez a dificuldade seja essa: o Atlético quer o Everson, o Atlético quer renovar com Pedro, Manel, Bastião, mas Pedro, Manel e Bastião não querem renovar. Eu falo muito isso a respeito de dirigente, eu falo muito a respeito de técnico. Quando vai fazer uma alteração, uma escalação, vai. Para mim é simples, eu estou no ar-condicionado dentro do estúdio. Para o treinador que está na beira do gramado é muito mais difícil a tomada de decisão dele. Para o dirigente é a mesma coisa. Para eu que estou aqui no estúdio, falar: não, o Atlético tem a obrigação de renovar com o Everson, é fácil demais, é uma frase. Mas pro dirigente não, cara. Pro dirigente ele quer a renovação, imagino que queira, mas aí tem a questão salarial, o planejamento, a folha, o quanto isso vai se encaixar ou não numa folha. O que nós falamos agora há pouco, a previsão de, caso o Everson saia, quanto o Atlético vai ter que gastar para trazer um novo goleiro, como que tá o mercado, e o mercado de goleiro não é fácil. É difícil demais. Clube nenhum quer se desfazer do grande goleiro. E todo clube que não tem um grande goleiro tá louco atrás de um grande goleiro e paga-se muito por isso. Então, eu não vou dizer que é obrigação, mas o Atlético, ele tem a obrigação de tentar a renovação. Concordo plenamente. De renovar, aí não depende só do Atlético, depende do atleta. Mas a obrigação de tentar a renovação e da permanência do Everson, tem.